Casa de Potifar. A esposa dele preparou uma cilada para ele. Ele poderia ter sido morto porque ela alegou que ele tinha realmente abusado dela. E, irmãos, Deus não permitiu ele ser morto. Ele foi preso, foi para o cárcere. Chegando no cárcere, existia o Espírito de Deus na vida de José. O Espírito excelente. José começou a administrar o cárcere porque ele era diferente. O brilho, eu imagino o brilho de Deus na vida dele. Então assim, ele tinha as provações, mas Deus ali sempre honrando. Ele tinha as lutas e Deus sempre honrando. Eu não vou ler o capítulo, mas eu convido você a estudar a história de José, sabe? E a gente vê, irmãos, que a trajetória de José foi lutas. Deus dava livramento, mas ele tinha lutas. E talvez você tá ali, eu não sei quanto tempo você tá esperando pela sua bênção, pela sua promessa, talvez uma restauração no seu casamento, talvez uma causa na justiça que não sai nunca, talvez uma cura. Eu não sei qual o tamanho do milagre que você precisa. Uma coisa eu sei, que o Deus que nós servimos, o Deus que eu apresentei essa mensagem, é um Deus grande, é um Deus poderoso, é um Deus que me colocou para gravar esse vídeo, para lembrar você que a promessa que Ele te prometeu vai acontecer. Ele diz para você não lembrar de José na Bíblia só como governador. Lembre da trajetória de José. Teve luta, teve adversidade, mas em cada uma Deus forjava o caráter e dava crescimento a José. Deus não ia colocar um menino para governar, porque quando ele estava na cisterna ele tinha 17 anos e quando ele chegou a ser governador do Egito, ele já estava com 30. E você quer a bênção para ontem, mas talvez você não tenha maturidade para receber essa bênção agora. E tá questionando. Eu quero lembrar você que primeiro você precisa crescer em Deus para depois alcançar essa bênção, alcançar essa promessa. É claro que cada caso é um caso, mas essa mensagem é para você que tá desanimada, você que já não aguenta mais, você que acha que Deus se esqueceu de você e talvez você não tem tanto tempo assim, mas para você parece uma eternidade. Eu convido você a ter a mesma convicção de fé que José teve, que em meio a adversidades poderia ter sido morto. Casa de Potifar, a esposa dele preparou uma cilada para ele. Ele poderia ter sido morto porque ela alegou que ele tinha realmente abusado dela. E, irmãos, Deus não permitiu ele ser morto. Ele foi preso, foi para o cárcere. Chegando no cárcere, existia o Espírito de Deus na vida de José, o Espírito excelente. José começou a administrar o cárcere porque ele era diferente. O brilho, eu imagino o brilho de Deus na vida dele. Então assim, ele tinha as provações, mas Deus ali sempre honrando. Ele tinha as lutas e Deus sempre honrando. Eu não vou ler o capítulo, mas eu convido você a estudar a história de José, sabe? E a gente vê, irmãos, que a trajetória de José foi lutas. Deus dava livramento, mas ele tinha lutas. E talvez você tá ali, eu não sei quanto tempo você tá esperando pela sua bênção, pela sua promessa, talvez uma restauração no seu casamento, talvez uma causa na justiça que não sai nunca, talvez uma cura. Eu não sei qual o tamanho do milagre que você precisa. Uma coisa eu sei, que o Deus que nós servimos, o Deus que eu apresentei essa mensagem, é um Deus grande, é um Deus poderoso, é um Deus que me colocou para gravar esse vídeo, para lembrar você que a promessa que Ele te prometeu vai acontecer. Ele diz para você não lembrar de José na Bíblia só como governador. Lembre da trajetória de José. Teve luta, teve adversidade, mas em cada uma Deus forjava o caráter e dava crescimento a José.
Deus não ia colocar um menino para governar. Porque quando ele estava na cisterna, ele tinha 17 anos. E quando ele chegou a ser governador do Egito, ele já estava com 30. E você quer a bênção para ontem, mas talvez você não tenha maturidade para receber essa bênção agora. E tá questionando. Eu quero lembrar você que primeiro você precisa crescer em Deus para depois alcançar essa bênção, alcançar essa promessa. É claro que cada caso é um caso, mas essa mensagem é para você que tá desanimada, você que já não aguenta mais, você que acha que Deus se esqueceu de você e talvez você não tem tanto tempo assim, mas para você parece uma eternidade. Eu convido você a ter a mesma convicção de fé que José teve, que em meio a adversidades poderia ter sido morto,